Senhores, Ana Priscila Azevedo, madrugada do dia 24 de novembro de 2022, no nosso podcast número 2, intitulado Quem realmente está por trás de Alexandre de Moraes? Quem é o real poder por trás do Alexandre de Moraes? Vamos lá. Todo mundo está sabendo aí, quem não está, vou elucidar aqui rapidamente. Moraes nega pedido do PL e condena partido a multa de quase 23 milhões de reais. Partido pediu que votos em urnas de modelos anteriores a 2020 fossem desconsiderados, mas presidente do TSE negou a solicitação. Claro, óbvio. O ministro considerou que o PL agiu por litigância de má-fé e classificou o pedido como esdrúxulo, ilícito, né? Ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito e realizado de maneira inconsequente com a finalidade de incentivar criminosos e antidemocráticos, movimentos criminosos e antidemocráticos. Bom, nesse parágrafo vocês observam aqui o modus operandi do comunismo, que é você acuse o seu oponente daquilo que você é. Porque a questão aqui, gente, não é o PL nem o Valdemar. A questão é, o povo brasileiro está acampado na frente dos quartéis, reivindicando, reclamando, se manifestando, porque não aceita o resultado das eleições, porque nós já sabíamos que esse negócio era fraudado, que essa coisa toda era fraudada. Beleza? Então aqui não é um questionamento do PL nem do Valdemar, é um questionamento do povo brasileiro. E aí nós somos taxados de golpistas, mas aqui é um movimento intervencionista e nós temos o tradutor desesquerdizante cobra fumante. O que é democracia? É o sistema de governo do demônio, do quinto dos infernos. Tá? É a ditadura do proletariado, segundo essa gente aí, tá, galera? E golpe militar nada mais é do que uma atitude, uma medida, uma iniciativa patriótica, nacionalista, né, humana, por parte das Forças Armadas na salvaguarda da nação brasileira. Então, o que eles chamam de golpe, nós sabemos que é a verdadeira democracia. E eles se dizem democráticos e são os verdadeiros golpistas. Muito bem. Não vou me adentrar aqui no mérito das canetadas do Alexandre de Moraes. Tá? Eu quero que, aliás, eu vou até dizer aos senhores que retornem suas poltronas ao lugar, tá? Afivelem os cintos, porque nós entraremos em uma zona de turbulência. Tá, galera? Mas, ao final, todos nós aterrissaremos em segurança dentro desse processo todo. Muito bem. Eu quero refrescar a memória de vocês, e eu vou procurar esse vídeo e vou postar, aliás, não só esse vídeo, como tudo que for falado aqui no podcast, tá? Eu já vou colocando os links, os prints, tudo nos comentários, beleza, galera? Tudo que eu disser aqui, eu tenho o link, eu tenho a fonte para vocês constatarem com os próprios olhos. Inclusive, uma matéria aqui que é do Globo, que é fechado, como vocês não têm assinatura, eu tiro os prints e coloco lá dentro, beleza? Então, vamos lá. Eu quero refrescar a memória de vocês, para, antes de mais nada, deixá-los em paz, em segurança, em dizer que o seguinte: as Forças Armadas do Brasil, junto com o presidente da República, Bolsonaro, eles têm o total controle da situação. Tá? O aparato militar já está dentro do governo. Em outras palavras, nós temos um aparelhamento militar. E eu quero ver quem é que vai tirar esses militares de dentro dos postos-chave que eles já ocupam hoje dentro dessa nação. Mais de 8 mil militares. Não vou nem dizer do efetivo completo das Forças Armadas. Beleza? O presidente Bolsonaro, se eu não me engano, foi fevereiro ou março desse ano, lá no cercadinho, ele deu um recado à nação. E eu tenho certeza que a maioria de vocês se lembram desse vídeo. E eu vou atrás. E eu vou postar aqui dentro do Telegram. Beleza? No vídeo, o presidente Bolsonaro disse o seguinte: o que é pior? A ditadura das armas ou a ditadura da caneta? Aí ele mesmo responde: a ditadura da caneta. A ditadura do judiciário. Mas vocês fiquem tranquilos que por esses dias nós tomaremos uma decisão que vai salvar a nação. Tenho uma certeza disso. Eu vou buscar esse vídeo e vou postar nos comentários.
Eu já começo, pessoal, dessa forma, para que vocês acalmem os corações de vocês. Porque o medo paralisa, mas a fé e a esperança fazem vocês avançarem, nos fazem avançar dentro dessa batalha, que já está ganha, só que vocês têm que ter a informação. E eu estou aqui para contribuir o máximo que eu puder, beleza? Então vamos lá. Lula e Alckmin, tá? No lançamento da chapa deles lá dentro do PSB, eles cantaram o hino da Internacional Socialista. Internacional Socialista. Beleza? Vocês lembram disso? Pode jogar no YouTube aí e vocês vão encontrar. Todos nós sabemos que o PSDB, ele é a esquerda caviar, a esquerda com etiqueta. Vamos botar assim. O Lula, o PT, perdão. O PT vai nessa linha vermelha aí, marxista, leninista, né? E o PSDB, ele vai ali aos moldes do Antônio Gramsci, tá? Que vai fuder, vai com a nação, vai matar o país, mas sem o povo perceber. Simples assim. Mas é o quê? É a teoria das tesouras. É tudo farinha do mesmo saco. Direita e esquerda é tudo farinha do mesmo saco. E o que esses dois têm em comum que levou a essa chapa que a própria esquerda não entendeu porra nenhuma? Tá? O crime organizado. E o Alexandre de Moraes era advogado de quem? Do crime organizado. Beleza? Tá tudo aí na internet, é só pesquisar, vocês já sabem disso. Tá? E agora eu vou ler, eu tô fazendo essa introdução aqui, pessoal, para vocês entenderem o negócio de cima para baixo, ter uma visão de águia. Tá? Vamos lá. No dia... Deixa eu procurar aqui, pegar meus prints aqui, só um minutinho. O colunista do Globo, o Lauro Jardim, em 2 de março de 2022, ele soltou um artigo que diz o seguinte: uma mensagem olavista delirante que Bolsonaro repassou em seu grupo de WhatsApp. Priscila Lauro Jardim do Globo. Galera, as Forças Armadas, a Presidência da República, eles têm a forma de se comunicar e usar essa imprensa marrom porque eles têm um objetivo. Beleza? Então esqueça a fonte e concentra no conteúdo, que não foi propriamente o presidente Bolsonaro. Isso aí é a linha de pensamento verde-oliva, que se expressou através do presidente da República. Tá? E mensagem olavista delirante é por quê? É porque o conteúdo parte de um comunista, que é esse vagabundo Lauro Jardim do Globo. Beleza? Muito bem. Eu vou postar na íntegra o link e vou postar também os prints, porque é irrefutável, ninguém vai me acusar aqui de fake news. Eu vou para a íntegra do texto, beleza, galera? Isso aqui foi a coisa mais importante que o presidente Bolsonaro já publicou nas redes sociais, nos grupos dele de WhatsApp. E a minha revolta é que essa carta, que essa mensagem à nação, isso aí foi o quê? Foi abafada por essa turma que se diz de direita, mas está cooptada pelo sistema. Inclusive, eu estou levantando um dossiê aqui que vocês vão cair das cadeiras aí sobre uma caralhada de youtubers que vocês acham que são de direita e não são. Tá? Falam das mazelas do país, influenciadores, tá? Youtubers, eles falam das mazelas da nação, mas na hora de apresentar o problema, eles pulam fora. Tá? Nenhum deles está aí declarando intervenção militar, raríssimos. Senhores, prestem atenção, mas não vou entrar nessa janela agora não. Tá? Mas a minha revolta é que esse texto foi abafado e só aqui dentro da família Pé na Porta que nós debatemos isso aqui inúmeras vezes. Tá? Então, aí para vocês entenderem quem é que está por trás do Alexandre de Moraes, do STF e do TSE, vocês têm que pegar esse texto, comer, mastigar, ruminar ele, digerir e absorver cada detalhe, porque isso é importantíssimo. Tá? E vamos lá, eis a íntegra do texto. A única verdade: a Rússia não é a União Soviética. Vladimir Putin não é Stalin. Estados Unidos não é mais uma nação virtuosa. Só existe a Rússia, a China e a Liga Árabe capaz de enfrentar a nova ordem mundial. O comunismo tem outro nome, se chama progressismo, e o seu berço é a Europa. Agora, senhores, essa aqui é a parte mais importante. E aí vocês vão entender agora o cerne da questão, a raiz do problema que essa nação está atravessando. Beleza? E conhecimento é poder.
Os senhores têm que amadurecer, os senhores têm que subir de nível, tá? Acerca do que está acontecendo nesse país. Por isso que eu estou falando, apertem os cintos aí, segurem aí, fiquem duros aí, vai dar certo, tá? Mas nós estamos numa zona de turbulência. O Brasil está no radar da nova ordem mundial e de toda a esquerda. 3 ministros do STF e a mídia brasileira, via fraude eleitoral, estão prontos a entregá-lo pela metade do preço que o presidente da Ucrânia entregou ao seu país. Quem são esses 3 ministros, senhores? Barroso, Fachin e Alexandre de Moraes. Não que os outros sejam inocentes, né? Não, ali é tudo merda, tudo excrementíssimo, tá? Mas esses 3 são os cabeças, tá? Esses 3 são os cabeças. Eu vou repetir esse parágrafo. Lembrando que, ao final, eu vou postar o link, tá? E todos os prints aqui para quem não tiver assinatura. E à época também isso aí foi confirmado pelo próprio presidente. Beleza, galera? O Brasil está no radar da nova ordem mundial e de toda a esquerda. 3 ministros do STF e a mídia brasileira, via fraude eleitoral, estão prontos a entregá-lo pela metade do preço que o presidente da Ucrânia entregou o seu país. Os mesmos que desejam que o presidente brasileiro tome uma posição firme no conflito Rússia e Ucrânia versus Ucrânia são aqueles que desejam tomar de nós a Amazônia. Se Bolsonaro não tivesse ocorrido para fazer aliança com Putin, entre parênteses, fertilizantes, nem eleições teríamos. E agora que entra aqui, ó, uma porrada aqui, uma estocada das Forças Armadas aqui, até na turma aí da Covid-19, tá? Na turma da vacina. Tirem as máscaras de pano e as que encobrem a verdade. Porque todo mundo aí sabe, né, a real por trás de tudo isso aí. Tirem as máscaras de pano e as que encobrem a verdade. Pela primeira vez na vida, encarem a realidade nua e crua. A nova ordem mundial está pronta para instalar um governo hegemônico mundial. E o Brasil será a horta dele. O comunismo se transmutou, voltou para o seu berço europeu. Agora não prega mais lutas de classes e sim pautas, como as do preconceito, minorias, sexuais, machismo. Beleza, galera? Prega a morte de Deus e a submissão de todas as nações a uma minoria com poder e dinheiro capaz de submeter toda a humanidade. Chega de cegueira, Canadá já caiu, França, Inglaterra, Alemanha e agora os Estados Unidos são apenas vassalos da nova ordem mundial. Apoiemos e confiemos no nosso presidente, nas suas decisões, ou seremos aniquilados como nação. Vou postar o link e a carta na íntegra, publicado pelo presidente Jair Bolsonaro em 2 de março desse ano. Os senhores estão entendendo, galera? Os senhores estão entendendo? É o avanço da nova ordem mundial. Quem está por trás do Alexandre de Moraes? Essa chapa do Geraldo Alckmin com Lula é a Internacional Socialista. Porque eles estão aí, ó, a pátria é grande, o projeto da pátria é grande, de se estender e dominar o mundo inteiro. E o Brasil o quê? O Brasil é a horta. Tá? Não dá para falar de Alexandre de Moraes, não dá para ficar batendo, malhando em ferro frio aqui, ó, nesse âmbito nacional apenas. Não, os senhores, a partir de agora, os senhores têm que estender essa consciência e entender que o Brasil é o epicentro de uma guerra mundial. E aí agora eu quero colocar os detalhes sobre o seguinte: somente a China, a Rússia e a Liga Árabe são capazes de enfrentar a nova ordem mundial. Não é isso que está aqui na fala do presidente? Pois muito bem, eu quero dizer aos senhores que a deflagração da intervenção militar, porque, senhores, vocês podem ter certeza que o que o presidente disse lá atrás, lá no cercadinho que eu vou postar o vídeo, isso é o que vai acontecer. Pior do que a ditadura das armas é o quê? É a ditadura da caneta. Por esses dias nós tomaremos uma decisão e salvaremos a nação. Pronto, acabou, fecha a conta, passa a régua. Esse bandido não sobe a rampa. Como disse o nosso general Mourão, o Lula, nós não teremos um comandante bandido, ladrão, como comandante das Forças Armadas. Esse cara tá fora. E com relação à fraude eleitoral, vocês podem ter certeza aí das urnas, nós vamos criar caso. E o caso foi criado. Então, senhores,
Dito isso, essa questão, eu vou voltar aqui na questão nacional. O Alexandre de Moraes rejeitou aqui o pedido do PL baseado numa auditoria, né, uma empresa que fez uma auditoria. Pois muito bem. Só que eu sempre disse isso aí nas lives. E eu reafirmo e eu reitero. Tá? Qualquer um aí, ó, que se manifeste, o STF vai lá e late. Tá? Agora, quando os nossos generais se pronunciam, em especial o general Mourão, a cachorrada todinha cala a boca. A cachorrada todinha cala a boca. Porque se tem uma coisa que mete o comunista no lugar dele, chama-se Forças Armadas. Principalmente aqui do Brasil. Tá? E os senhores tenham em mente, os senhores tenham a certeza de que nossas Forças Armadas, de que o presidente da República, eles têm planejamentos muito bem feitos e estão sendo executados paulatinamente dia após dia. E nós, como sociedade civil, nós temos que resistir e, pelo contrário, é tomar cada vez mais e mais as ruas desse país à frente dos quartéis. Porque é a união indissolúvel do povo brasileiro com as Forças Armadas. Agora mesmo eu estava vendo ali à esquerda, ali, ó, botando as crianças lá no interior de São Paulo para panfletar, dizendo que a esquerda tem que tomar as ruas porque vai haver aí um golpe militar bolsonarista. A esquerda não tem contingente, a esquerda não tem gente, tá? Eles não têm gente na rua, eles não conseguem mobilizar as massas. Eu quero dizer aos senhores que o poder dessa nação está nas mãos da direita conservadora. Tá? E aí eu digo aos senhores, para cima deles, sem rendição e sem retirada. Tá? Eu vou dar continuidade aqui, senhores, que a questão é a seguinte. O pé vai meter na porta. Tá? Vai ser pé na porta mesmo. Beleza? Vocês podem ter a certeza disso. Priscila, quando? Não sabemos. Eu sei que no dia 2 o ladrão não sobe a rampa. Então, nesses próximos 47 dias aí, vocês podem ter certeza que vai passar muita água debaixo dessa ponte. Tá? E é importante nós contermos a ansiedade, é importante nós mantermos a sobriedade, tá? E o raciocínio sempre lógico, em alerta, em apronto operacional, e ficarmos atentos a tudo. Por quê? Porque a ansiedade só vai levar os senhores a um desgaste, que é completamente desnecessário. Tá bom? A próxima parte que eu quero entrar aqui, dentro dessa temática toda, é que, senhores, a questão do Brasil não é intervenção militar ou eleição. Isso aí já está ungido, lavrado e sacramentado. Eu cansei de falar nessas lives, eu digo, dessa eleição vai sair tudo, menos um candidato eleito. Beleza? A questão do país não é mais isso. Porque a intervenção militar, ela já começou e ela não tem volta. E vocês podem ter a certeza que ela está em vias de ser deflagrada. Tá? A questão agora é que nós temos que nos preparar como nação. Uma guerreira perguntou agora há pouco ali mais cedo a respeito de como é que vai ser o cotidiano do brasileiro. Eu quero dizer aos senhores que essa expressão novo normal aí após a Covid, né? Eu quero dizer aos senhores que nós, principalmente nós patriotas, nós nunca mais teremos esse novo normal. Porque a partir desse momento que o gigante despertou, cada brasileiro é um soldado nessa guerra. Tá? E nós vamos mudar de etapa. Nós vamos passar para um processo que é o quê? A guerra vai chegar aqui no Brasil. Tá? Aí, Priscila, você está dizendo isso baseado em quê? Baseado nisso aqui, ó. No dia 7 de abril, tá? Foi o pronunciamento do chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro, o general Amaro. E o link eu vou colocar aqui dentro do Telegram para vocês acompanharem, beleza? Então vamos lá. Eu estou lendo aqui a fonte aqui do Poder 360. Estado-Maior do Exército, abre aspas, a guerra não precisa de convite. Tá? Comandante cita Ucrânia, pede investimento e afirma que a guerra forma elo indissociável entre militares e a nação. Senhores, isso aqui foi dia 7 de abril de 2022. Beleza? Elo indissociável entre os militares e a nação. É isso que, de antemão, eu já quero aqui trazer aos senhores. Eu não estou preocupado com intervenção. Vocês acham que eu estou preocupado com intervenção, com eleição, que vai ser anulado, com Lula? Porra nenhuma, galera. O Exército já tomou conta desse negócio. O que vai acontecer agora vai ser a deflagração. É uma junta militar governativa. Justiça Militar da União Superior ao Tribunal Militar.
Simples assim. O meu afã aqui, no meu, né, não vou colocar desespero, mas assim, eu quero alertar os senhores que se vocês acham que nós vamos agora descansar como nação, que vai haver intervenção militar e nós vamos voltar e continuar deitados eternamente em berço esplêndido, nem pensar. Não, senhores, jamais, em absoluto. Pelo contrário, o que está acontecendo agora é que todos nós estamos sendo trabalhados na dificuldade. O brasileiro amadureceu muito rápido nesses dias, não quer mais nem saber de falar de político. Então, é esse elo indissociável entre os militares e a nação que eu quero despertar, que foi colocado aqui pelo general Amaro, chefe do Estado-Maior, até essa data aqui de abril. Tá? É esse elo indissociável entre militares e a nação que isso tem que ser trabalhado entre nós. Tá? Então, vamos lá. Poder 360, mas está aí, só você dar um Google e vocês vão achar aí qualquer mídia, tá? 7 de abril de 2022. O chefe do Estado-Maior do Exército, general Marcos Antônio Amaro dos Santos, disse nesta quinta-feira, dia 7 de abril de 2022, que o Brasil precisa estar de prontidão para uma possível guerra, senhores. Nunca vai ser o meu verbo, gente. Eu vou sempre conduzir vocês a buscar informações. Eu só faço o que eu faço com vocês é compartilhar pesquisas. Simples assim. De maneira que os senhores não fiquem mais reféns de fake news e se preparem, porque essa nação vai passar por uma turbulência. Tá? Essa pelegada não volta. Mas vocês têm que entender que o processo é internacional. Internacional e a América do Sul, que já está toda tomada, vocês têm o caso aqui da Colômbia, que a Colômbia hoje, eles transformaram o crime organizado em partido político e hoje a Colômbia tem o quê? Um chefe do tráfico, presidente da República. Tá bom para vocês? E é isso que eles querem fazer aqui no Brasil e eu ainda digo mais, tá? Isso aqui é uma coisa da minha cabeça. Isso aqui é um verbo, agora sim é um verbo, um pensamento meu. O Lula, esse cara, se fosse o caso da chapa tomar posse, no outro dia o Lula seria apagado. O Geraldo Alckmin assumiria o comando. E você sabe o que eles iam fazer? Impeachment do Alexandre de Moraes. Se uma porra dessa fosse o caso de prosperar, o Alexandre de Moraes, ele ia renunciar de qualquer jeito. Por quê? Porque ele iria assumir o quê? A Casa Civil. No governo do PT, quem era o chefe da Casa Civil? Zé Disseu. Porque o chefe da Casa Civil, ele manda mais do que o presidente. Para quem não sabe. Priscila, agora tem que estudar. Vocês têm que pesquisar por conta própria. Beleza? Por isso que por muito tempo aqui dentro do governo Bolsonaro, inclusive o general Braga Neto foi muito tempo aí chefe da Casa Civil. Tá? Então, a ideia desses caras é pegar o Alexandre de Moraes, ele pede que sai do STF e vai ser empossado como ministro da Casa Civil. Aí, senhores, aí é o crime organizado, igual na Colômbia, administrando e gerindo o país. Beleza? Vamos lá. Eu vou até reler essa parte aqui. O chefe do Estado-Maior do Exército, general Marco Antônio Amaro dos Santos, disse nessa quinta-feira, 7 de abril de 2022, que o Brasil precisa estar de prontidão para uma possível guerra. Citou o conflito no leste europeu para dizer que a tropa deve estar preparada. Aí eu vou abrir mais uma janela aqui, tá, gente? Mais uma janela. Vocês estão vendo todo esse deslocamento aí, ó, de tanques e carreta passando, aquele monte de armamento, e vai para um lado, e vai para o outro. Senhores, hospital de campanha sendo construído, o exército lá na Praça da Sé. Pois muito bem. Eu quero só citar um exemplo, e esse vídeo tem no canal Top Militar LHB, podem procurar aí, muito bem feito por sinal, sobre quando os Estados Unidos, o vice-presidente, o Al Gore, invadiu a Amazônia brasileira. Pode buscar aí, eu estou dando a referência, isso está tudo provado. Os Estados Unidos tiveram a pachorra no governo do Al Gore de chegar lá como vice-presidente, de invadir a Amazônia brasileira. O exército imediatamente fez o quê? Deslocou as tropas, botou para ver as bandas voar e os Yankees chegaram lá na terra deles, lá com a mão na frente, outra atrás, o rabo no meio das pernas. Só que na mídia não saiu nenhuma nota a respeito. Sabe o que saiu na mídia? Que o exército foi fazer um treinamento lá na Amazônia. Beleza?
Então, toda essa movimentação do exército para cima e para baixo, a cavalaria, eu postei dentro do canal Telegram, a cavalaria chegando lá em Itajaí, Santa Catarina, todos esses vídeos que vocês têm visto, o país está se preparando, porque o pé na porta nesse país, essa imposição, como diz o general Mourão, não será fácil. Pode crer, nos trará problemas. Só que nós, unidos como nação, nós vamos passar por isso aí, tá? Mas a pelegada não volta, os vermelhos não voltam. Tá? Então, eu quero que vocês fiquem atentos, não caiam na conversa dos infiltrados dentro dos grupos. Tá? As nossas fronteiras estão muito bem guarnecidas. Inclusive, eu lhes digo com todas as veras do meu coração, que esses fertilizantes que chegaram da Rússia, e eu nunca vi tanto fertilizante potente, um atira melhor do que o outro, nunca vi isso na minha vida. Tá? Vocês têm que ver que maravilha de fertilizantes que chegaram da Rússia aqui no Brasil. E essa conversa que o exército está sucateado, meu amigo, como diz o Mourão, entra para ver. Se entrar, vai sangrar, porque nós temos uma força militar de dissuasão. O que é isso, Priscila? Se entrar, vai sangrar. É o famoso evite morder quando apenas um rosnado resolver. Então, só que eles vão entrar. Por quê? Porque o Brasil seria a horta desse governo único mundial. Então nós estamos falando do quê? Do crime organizado mundial, da internacional socialista, que está querendo invadir o Brasil. Simples assim. Tá? E inclusive, nós tivemos no ano passado, eu de cabeça aqui, eu não vou me lembrar, mas vocês podem buscar aí, o maior treinamento da história do Brasil dentro da Amazônia brasileira. Os tanques aqui, ó, todo o nosso material bélico, os nossos soldados saíram daqui do campo de adestramento em Formosa, fica a 120 quilômetros aqui de Brasília, tá? E foi aonde? Dentro da Amazônia. E a notícia que nos consta é que nesse treinamento eles foram e não voltaram. Tá? E o que está acontecendo hoje é que tem mais soldado do que árvore dentro da Amazônia brasileira. E tem mais um detalhe, tá? Que eu acho que foi há 3 meses atrás, mais ou menos. Aconteceu jogos militares, tá? Feitos o quê? Pela Rússia, que é aliada do Brasil. Beleza, senhores? Aonde? Dentro da Venezuela. Quem eram entre os participantes desses jogos, né, proporcionados aí pela Rússia, estava lá Rússia, China, Irã, Bielorrússia, tranquilos? Todos aliados do Brasil. E concomitantemente chega e atraca aqui no Rio de Janeiro a maior fragata da Índia, que é o quê? Aliada do Brasil. Priscila, quem são todos os aliados do Brasil? Os países do BRICS. A China é aliada do Brasil? A China está rachada. A China tem ali a banda nacionalista do Xi Jinping, que é nacionalista e está alinhado com o Brasil, tá? Dentro do BRICS. E nós temos o PCC ali dominando também metade da China. Então a China está rachada. Tá? Essa China do Xi Jinping é que está alinhada com o Brasil. Então quem são os aliados do Brasil? São os países do BRICS, tá? E são quem? E a Liga Árabe. Se os senhores, eu tenho esse mapa aqui, eu vou colocar esse para vocês, tá? Toda a costa ali da África, os países mais ricos ali da África, o quê? Estão alinhados e são aliados do Brasil. Por isso que se fala na queda o que se conhece como nova ordem mundial, hoje nós já chamamos de velha ordem mundial, porque se levanta a novíssima ordem mundial, que é o quê? Nacionalista. E o Brasil, senhores, pasmem, o Brasil é o líder dessa nova ordem mundial que se levanta. E os senhores têm a certeza, quem está na rua, os senhores que estão acampados aí nos quartéis, os senhores caminhoneiros, vocês não estão salvando o Brasil não, porra! Vocês estão salvando o mundo! Tenham a certeza disso. Cravem essas palavras no coração de vocês. Vocês não estão salvando o Brasil. Vocês estão salvando o mundo. O Brasil é o coração do mundo. Nós estamos salvando todas as nações. Tenham isso em mente. Tá? E os aliados do Brasil, todos eles estão em QAP, em apronto operacional. Porque essa deflagração da intervenção não vai ser só aqui no Brasil não, gente. Isso vai ser um processo mundial. E eu quero até dar mais um exemplo para vocês. Que a Rússia, tá,
está na retaguarda do Brasil. Eu quero lembrar um fato aqui aos senhores, que quando o Bolsonaro esteve lá na Rússia com o general Braga Neto, tá? Que enquanto o Bolsonaro estava lá tirando foto com Putin, o general Braga Neto, à época ministro da Defesa, estava lá reunido com o ministro da Defesa russo, que é o Lavrov, acertando tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. E tem um detalhe, o Bolsonaro chegou na Rússia e foi lá lançar moda, porque eu, na minha história, nos meus 38 anos de idade, eu nunca vi ninguém usar terno, gravata e coturno. E pode dar um Google aí, ó. Vocês vão ver o Bolsonaro se apresentando lá de terno, gravata e coturno. Por quê? Porque o coturno é uma simbologia. O Bolsonaro não estava ali como presidente da República, ele estava ali como militar. E o que foi tratado ali na Rússia são assuntos não de governo, mas assuntos de Estado. Foram tratadas ali políticas de Estado, senhores. Vocês podem ter a certeza disso. Então, por isso que eu digo, senhores, se preparem aí. O país vai passar por essa turbulência. Por quê? Porque o Brasil nunca passou por uma guerra. Tá? Assim, quer dizer, nossa geração aqui, essas gerações mais recentes, desconhece o que é o terror de uma guerra. Tá? E ela vai chegar. Eu vou fazer outros podcasts me aprofundando um pouco mais nesse negócio aí. Mas eu vou voltar aqui nas palavras aqui do nosso glorioso general Amaro, tá? Que o Brasil precisa estar de prontidão para uma possível guerra. Beleza? Citou o conflito no leste europeu para dizer que a tropa deve estar preparada. Abre aspas, a guerra não precisa de convite. Ela chega mais cedo para os despreparados. Assim devemos ter poder dissuasório para desencorajar com meios convencionais ameaças à soberania. Disse Amaro em cerimônia de promoção de oficiais generais no Clube do Exército em Brasília. Participaram do evento o presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, e o comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes. Nenhum deles discursou. O general disse que é função do Estado viabilizar recursos orçamentários para ampliar e renovar o efetivo de equipamentos com itens mais tecnológicos. A Estratégia Nacional de Defesa prevê que ao menos 2% do PIB do país devem ser destinados ao preparo das Forças Armadas. A responsabilidade pelo cumprimento e pela satisfação das demandas da defesa nacional não cabe exclusivamente aos militares. Ao contrário, cabe ao Estado brasileiro, declarou. E aqui... Termina não. Segundo o chefe do Estado-Maior, há a guerra travada no leste europeu, há a tentativa de imposição da narrativa pelos contendores, a ameaça da utilização de armamento nuclear, a percepção de lideranças fracas e fortes em nível mundial e o valor moral das tropas em confronto. O general finaliza em seu discurso dizendo que a guerra ou a possibilidade de sua existência forma um elo indissociável entre os militares e a nação. Pessoal, eu já me estendi bastante aqui, vou finalizar e eu vou encerrar dizendo que sustentem o fogo. Nós somos a resistência. Essa guerra não é de força não, cara. Essa é uma guerra de resistência. Como disse o Rock Balboa, não é quem dá porrada mais forte não, é quem aguenta porrada por mais tempo. Tá? E isso é o significado da resistência. E nós somos a resistência. Nós, brasileiros, daremos uma aula de patriotismo ao mundo inteiro. Porque esta nação aqui é o coração do mundo e é a pátria do Evangelho, e quem está fazendo a obra nesse país aqui, nessa nação, é o Deus Todo-Poderoso, através das Forças Armadas, em aliança com o povo brasileiro, porque essa tríade, Deus, Forças Armadas e povo, ela é indestrutível. Como diz o Senhor na palavra, um cordão de 3 dobras, ele não arrebenta. É isso aí, senhores. Tamo junto, é selva, é aço, é pé na porta, porra.